Então assim, todo domingo vai ter culto, tá bom? Toda quinta-feira tem brasas, os mesmos horários, não muda isso não muda. O que pode acontecer é a quinta, dependendo do quadro, como tiver as próximas semanas, na quinta a gente segurar um pouco e manter apenas online, mas o culto presencial aqui no domingo continuará atento. Então eu peço aos irmãos que enquanto estiverem aqui, mantenham as máscaras, façam uso do álcool, tá? Evita o contato, evita ficar abraçando, vamos manter esse cuidado, porque às vezes sem querer, sem ter essa intenção, a gente acaba sendo um agente de disseminação do vírus, e sem intenção nenhuma. Então vamos tentar manter esse cuidado só nesses próximos dias aí, que realmente está feio o negócio aqui. Então assim, todo domingo vai ter culto presencial. Enquanto você não ouvir nada diferente disso, você não sabe ficar perguntando. Todo domingo vai ter culto presencial. Nem que esteja aqui, eu cheguei brincando aqui, porque estava eu, o Fernando e as três mulheres aqui. Aí estava o Fernando sentado desse lado, as mulheres do outro. Eu falei assim, a gente está que nem a assembleia, os homens para uma mulher, por um lado, né, os homens para um lado, as mulheres para o outro. Sabe, mas nem que esteja eu aqui mais um. Eu vou vir aqui, eu vou continuar gravando o sermão, para que os irmãos em casa, que por algum motivo, seja Covid ou qualquer outra coisa, não puderam estar presentes, possam acompanhar depois. Mas todo domingo vai ter culto presencial. Graças a Deus nós temos uma igreja grande, espaçosa, que dá para manter o distanciamento, é só a gente se cuidar, tá bom? Uma das pessoas, né, que estão, e isso é público, né, foi colocado lá no grupo, que estavam com Covid e estão se recuperando, né, é o Júnior e a Bianca. Então por isso que hoje nós não teremos o nosso momento de música aqui, de louvor através da música, da forma como nós sempre fazemos. Nós teremos um momento no final, onde eu quero desafiar você a cantar junto uma música que nós iremos pensar a respeito do sermão, mas vai ficar para o final, tá bom? Então do início agora aqui nós iremos direto ao sermão. E para iniciar esse tempo aqui com você, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Tá fácil de achar, né? Êxodo capítulo 3. Quem está em dia com o plano de leitura acabou de passar por aí, né? Êxodo capítulo 3. Nós faremos a leitura então aqui a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ali o anjo lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nós temos aqui um episódio bem conhecido na Escritura. Nós temos aqui Deus se apresentando, se revelando a Moisés pela primeira vez.
E a forma como Deus se apresenta é uma forma assustadora, pelo menos para Moisés. Primeiro, de uma forma curiosa, porque Moisés olha para aquela sarça que está pegando fogo, mas não se consome, e diz: vou lá ver o que é, vou chegar mais perto. Nesse sentido, a curiosidade é uma bênção. Uma maldição é ser fuxiqueiro. Mas nesse sentido, a curiosidade é uma bênção. Vou ver mais de perto, vou ver o que está acontecendo ali. Era comum as sarças naquela época, naquele contexto, pegar fogo. Mas aquela não se consumia. Aquela não, o fogo não se apagava porque a sarça continuava como que intacta. Então Moisés se aproxima. Deus vê ele se aproximando e por um ato de misericórdia, Deus então se revela. Nós vamos ver em outros lugares da Bíblia, tantas outras pessoas que tentaram se aproximar de Deus de forma errada, morreram. Isso inclusive no Novo Testamento, como é o caso mais conhecido de Ananias e Safira. Mas isso é assunto para outro momento. O ponto é, quando Moisés se aproxima de Deus, da presença de Deus, Deus trata de revelar a Moisés que não é de qualquer jeito que chega na presença do Senhor. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Não porque Deus gosta de pés descalços, ou porque agora a gente tem que sair por aí sem calçado. Mas não, é que Moisés, essa terra que tu está pisando, esse lugar que tu está, Moisés, que representa a minha presença, o fato de eu estar aqui, Moisés, tornou esse lugar santo, não pode ser pisado pelas sandálias, que tu caminha em qualquer lugar. Sabe, Deus está despertando Moisés para um novo entendimento. Você está, Moisés, diante de uma coisa que você nunca esteve antes. Sabe, nós estamos aqui por um motivo. Seja ele sincero, ou talvez não tanto. Seja ele verdadeiro, genuíno em nosso coração, ou não. Mas nós estamos aqui porque nós queremos Deus. Porque nós queremos nos aproximar de Deus. Por algum motivo você está aqui, você sabe que aqui tem Deus. Mas será que nós estamos nos aproximando dele da maneira correta? A saber, a maneira correta não é a maneira que nós decidimos que é. Eu vou usar apenas aqui o exemplo de ter colocado o púlpito para baixo. E o exemplo que eu vou usar, para não ser tão específico, mas era com outro objeto dentro de uma igreja, que o objeto em questão, ele era sagrado. Ele ficava em cima de um palco, assim como esse, e era quase que sagrado, não podia se mexer naquele objeto. Certa vez, numa reunião de jovens e adolescentes, porque iam fazer um teatro em cima, uma apresentação, uma atividade, não lembro, arrastaram um pouquinho aquele determinado móvel, né, objeto ali, arrastaram um pouquinho para o lado. No outro dia, isso era um sábado à noite, no outro dia, domingo pela manhã, tinha a reunião da igreja e alguns irmãos se escandalizaram. Porque entenderam que aquele móvel, em algum momento da história, eles entenderam que aquele móvel se tornou um símbolo de reverência. Talvez, pode ter algum de vocês que estão escandalizados, como assim? Aqui não, né? Porque a gente já se reuniu embaixo de árvore, a gente já se reuniu numa igreja, então aqui isso aqui não acontece. Mas o pastor botou o púlpito embaixo, nossa, o púlpito tinha que ser lá em cima. Sabe, muitas vezes, com o passar do tempo, a gente acaba criando manias e formas humanas que a gente jura que é desse jeito que devemos nos aproximar de Deus. Como assim? A irmã hoje trouxe uma cadeira diferente dos outros. Nossa, a irmã está achando que é especial. Não, ela quer vir para o culto, quer ficar mais confortável. Se você quiser trazer tua poltrona, traga. Senta, quer dar um sofá para a igreja, botar lá no fundo? O faça. O ponto não é esse. O ponto é nós entendermos que nós estamos numa terra santa, na presença de Deus. E não se achega diante de Deus de qualquer jeito. Não se achega diante de Deus de qualquer jeito. E desde o início Deus se mostra dessa forma. E o sermão de hoje é sobre isso. O sermão de hoje é sobre temor. E eu quero incentivar você. Se eu tenho algum crédito com você, eu quero usar nesse momento.
Se há algum tipo de admiração, de respeito, de dignidade em ouvir o teu pastor, eu quero que você coloque em prática agora, nesse momento. Qual é o nome dessa série de sermões? A igreja que queremos ser. Então você que quer fazer parte dessa igreja, é imprescindível que você ouça todos os sermões. É imprescindível que você ouça tudo isso. Porque isso é o que vai nortear a nossa igreja. Nós estamos dando passos importantes e essenciais para a construção de quem nós somos. Quem nós acreditamos através da Escritura que devemos ser. Porque a igreja que queremos ser é a igreja que a Bíblia diz que devemos ser. Esse é o nosso sonho. Esse é o meu sonho para essa igreja. Ah, meus irmãos, eu perco o sono por isso. Esse deve ser o nosso desejo. Então se vocês dizem assim, não, eu faço parte disso, então faça de fato. Porque senão, se não tivermos a Bíblia nos norteando, nós corremos o risco de chegarmos a Deus de qualquer jeito. Há um episódio na Escritura, e eu não vou entrar nos pormenores porque é muito detalhe, mas se você está lendo a Bíblia, você vai passar por esse texto. Mas aonde a arca, que representava a presença de Deus, estava sendo transportada. Já havia sido estabelecido a lei, da Levítico, de que havia um jeito certo e pessoas certas para transportar a arca da aliança, que na antiga aliança representava a presença de Deus. Tinha um jeito certo. Num determinado momento, onde a arca está sendo recuperada, olha só, aquilo que representava a presença de Deus tinha sido perdido, para ver o nível que estava a situação do povo. Quando eles estão trazendo de volta então a arca, o povo de Israel, eles estão carregando do jeito errado, só que a arca, por conta de um movimento, ela vai cair para o chão. E quando ela cai, ela vai para cair, dois homens, dois jovens, se agarram na arca, porque, poxa, representava a presença de Deus. Se agarram na arca para não deixar a arca cair. Sabe o que acontece na hora? Deus mata os dois, na hora. Porque havia sido estabelecido a forma correta de se apresentar, de tratar, de conduzir aquilo que representava a presença de Deus. E o nosso ponto aqui não é discutir a respeito disso. Não é a minha ideia essa noite, e também não está na nossa função querer entender o porquê que Deus fez dessa forma. Sim, temos explicação sobre isso, mas como eu disse, eu não vou entrar nos pormenores. Mas o que eu quero dizer a você é que desde o início, ao longo da revelação progressiva, nós vemos Deus se revelando como um Deus santo. Um Deus a quem nós devemos temer. Não é qualquer jeito. Isso aqui é igreja, não é bolicho. Esses dias eu andando aí pela cidade, passei pela frente de um estabelecimento, e eu disse para ela assim, estragou o meu trocadilho, porque pelo lugar que eu passei na cidade, o tal do bolicho era bem ajeitadinho, o que eu conheço de bolicho é uma bagunça. Aí eu disse assim para ela, estragou meu trocadilho, agora vou ter que trocar. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Não é bagunça, gente. Nós precisamos nos aproximar de Deus de uma maneira que agrada a Ele. Para seguirmos, para entrarmos de fato no sermão de hoje, eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Antes, gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47.
o texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O meu sonho é que nós possamos olhar para esse texto e enxergar a nossa igreja. Não que seja possível imitar tal qual era a igreja primitiva aqui nesse contexto de Jerusalém, mas que nós possamos olhar e aplicar esses princípios à nossa vida. E é isso que nós estamos tentando fazer. É isso que uma igreja bíblica faz. Ela olha para a Bíblia, entende o que o texto está falando e aplica a Bíblia à sua realidade. E é isso que nós queremos ser, essa é a igreja que nós queremos ser. O primeiro sermão, nós falamos sobre dedicação e perseverança. A minha versão aqui, a NVI, ela traduz como se dedicavam, no início do versículo 42. Há outras versões que dizem perseveravam. A questão aqui é que era uma dedicação contínua. No primeiro sermão nós falamos sobre dedicação e perseverança. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante. Não podemos doar sem se comprometer. Não podemos ficar conformados de que um dia fomos dedicados ao Senhor, mas precisamos ser perseverantes, fervorosos, ativos na obra do Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser. Mas aí vem a questão, ao que eles se dedicavam? Porque não há dúvida que essa igreja, esse povo é um povo dedicado. Não há dúvida que você conheça pessoas que você consegue perceber que são pessoas dedicadas. Mas dedicadas ao quê? Esse é o ponto. Dedicadas ao quê? Você pode se dedicar sinceramente e com todo o seu coração a algo que não vale a pena. Pelo menos não que vale a pena à luz da eternidade. Então, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que é dedicada e perseverante no ensino. Esse foi o segundo sermão. Fome por ensino verdadeiro. É uma igreja que tem fome pelo ensino verdadeiro, pois sabe que o entusiasmo emocional se desfaz rapidamente. Mas o Espírito Santo cria algo permanente. O Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus cria algo permanente. Portanto, a nossa fé, o nosso jeito de ser igreja deve estar fundamentado na palavra de Deus. O terceiro sermão foi sobre o princípio do uns aos outros, sobre relacionamentos. Esse povo se dedicava à comunhão e ao partir do pão. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante nos relacionamentos verdadeiros. É uma igreja que valoriza uns aos outros, porque ama uns aos outros. A dedicação uns aos outros nasce de um amor uns pelos outros, que por sua vez nasce de um amor por Deus. E a primeira carta de João, capítulo 4, vai nos ensinar que se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Tudo está centrado nele. Era uma igreja que se dedicava à comunhão e ao partir do pão, e o partir do pão aqui é uma lembrança do que Cristo fez, do que Ele fez dividindo o seu corpo, entregando o seu corpo para ser moído em nosso favor, ser esmagado em nosso favor, receber a justa ira de Deus contra o pecado, a justa vingança de Deus contra o pecado. Logo, a verdadeira comunhão nasce de um povo que se ajunta e parte o pão. Porque a comunhão verdadeira só existe se Deus estiver no meio. Porque se Jesus não for o centro da nossa comunhão, é um ajuntamento. E ajuntamento a gente faz em qualquer lugar, não precisa chamar de igreja. Mas a igreja que queremos ser
é uma igreja dedicada a relacionamentos verdadeiros. É uma igreja que se dedica uns aos outros porque ama uns aos outros. Amém? O quarto sermão foi na semana passada, e esse, por conta da forma como os casos do Covid surgiram, foi apenas online. O quarto sermão nós falamos sobre oração. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante na oração. É uma igreja que entende que a vida de oração revela verdadeiramente quem somos e a quem pertencemos. Não é uma oração aqui, uma oração lá. Não é uma igreja que não ora no secreto e se reúne para orar para dizer apenas que tem uma reunião de oração. Tampouco é uma igreja que acha que deve orar só no secreto e não deve se reunir para orar. Nós abordamos 3 encorajamentos acerca da oração. E o primeiro argumento é o mais forte, que deveria ser suficiente. Jesus orou. Se Jesus, sendo Filho de Deus, orou, o que resta para eu e você, pobre miserável? Quem é a gente na fila do pão? Se Jesus, sendo Filho de Deus, enquanto esteve encarnado aqui na terra, orou, enquanto foi batizado, de acordo com o relato de Lucas, estava orando, antes de escolher os seus apóstolos, estava orando, chegando próximo ao momento crucial da sua crucificação, ele estava orando. Quem somos nós para não orar? O segundo argumento usado foi que ao longo da história nós enxergamos a igreja orando. E no sermão em questão eu citei uma série de textos apenas do livro de Atos, mostrando os momentos que a igreja de Atos se reuniu para orar. Era uma igreja que orava. Ao longo da história da igreja nós vamos ver inúmeras intervenções divinas, porque o povo de Deus, a igreja de Deus, sempre foi um povo que orava. A igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante na oração. Não existe vida sem oração. E por fim, hoje, nós vamos falar sobre temor. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que teme a Deus. Para isso, antes disso, eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, e nós sabemos que isso não é qualquer coisa. Nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra. Nós estamos diante daquele que formou desde o macro universo até o micro. Nós podemos nos maravilhar ao ver as grandes coisas que o Senhor criou. Os animais que nos causam medo da natureza. Nós podemos perceber, ó Deus, e sentir o Teu poder um pouco apenas, quase que nada, mas nós podemos ter uma vaga ideia do Teu poder, da Tua grandeza, quando nós olhamos para esse vasto universo. Quando nós olhamos, ó Deus, para as coisas mais pequenas aqui da criação, nós conseguimos perceber, ó Deus, que Tu é um Deus grande, mas ao mesmo tempo é um Deus que se preocupou com os pequenos detalhes. O Senhor, sendo esse Deus grande, é o Deus que decidiu, por amor, nos chamar para perto. E esse é um dos mistérios. Talvez a gente nunca vai conseguir achar a resposta. Por quê, Senhor? Se o Senhor não precisava disso, por quê? Ainda assim, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a discernir o privilégio que é nos relacionarmos contigo. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome os nossos corações e nos faça que nesse momento nós possamos nos perceber diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua santa e poderosa presença. E isso é coisa que apenas o Teu Espírito Santo pode fazer. Então nós clamamos que assim o Senhor o faça.
que possamos sair daqui com o nosso coração mais perto do Teu, que possamos sair daqui, ó Deus, essa noite com o nosso coração mais temente a Ti, Senhor, porque Tu é digno disso. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, e pedimos, clamamos, que a Tua palavra seja testificada em nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já foi parado numa blitz policial? Ou já viu alguém ser parado numa blitz policial? Se tem alguma coisa de errado contigo ou com o teu carro, talvez tu possa ficar com medo. Mas, se não tem nada de errado, aquela blitz ali, aquela parada, ou os homens estão atacando, como a gente costuma dizer, na verdade serve como um encorajamento para que a gente siga fazendo as coisas dentro da lei. Porque como é bom poder passar por aquela os homens estão atacando, sem medo nenhum. Eu lembro que logo que eu comprei o carro, e aí quando nós saímos, eu e a Ana, a primeira vez que, não foi a primeira vez, mas as primeiras vezes que nós passávamos por uma barreira policial, enfim, e as primeiras vezes que isso aconteceu, nunca paravam a gente. A Ana ficava nervosa e dizia, amor, e se eles pararem a gente? Eu falei assim, se eles pararem a gente, pararam, não tem nada de errado, tá tudo certo, a gente pode ficar tranquilo. Sabe, esse é um tipo, é apenas um exemplo, é apenas uma ilustração para nós pensarmos um pouquinho a respeito de temor. Temos lá pessoas que têm uma posição que devem ser respeitadas, e são. Porque se tu tem alguma coisa de errado ali, vão te multar. Então há um temor por aqueles homens de farda que estão lá. Há um temor onde tu pensa assim, não, está tranquilo. Isso me encoraja a continuar dentro da lei. Mas há aquele temor que é o medo. Tomara que não me parem, tomara que não me parem, tomara que não me parem. É como, da mesma forma, há dois aspectos, de forma geral, dois diferentes aspectos do temor a Deus. Para o incrédulo, é um temor que teme, que tem medo, é juízo. Agora, para o crente, para o cristão, para o regenerado em Cristo Jesus, é um encorajamento. É um encorajamento para continuar buscando a Deus. É um encorajamento para continuar vivendo da forma que agrada a Ele. O temor, ele pode ser definido como um profundo medo reverente. Mas não uma reverência medrosa. Não é um respeito que eu tenho porque eu tenho medo. Não é isso. Mas uma reverência, é algo que eu entendo que eu sei que esse Deus é grande e que Ele é muito maior do que eu não posso contra Ele, e eu poderia ter medo, mas porque Ele me chamou para perto dEle, eu apenas o reverencio, eu apenas o admiro, eu magnifico esse Deus. A W. Tozer, no livro dele chamado O Conhecimento do Santo, e eu vou citar esse livro em outro momento lá no fim, diz assim: um conceito elevado de Deus é tão essencial para a igreja que quando ele declina em qualquer medida, a igreja, a sua adoração e seus padrões morais decaem juntamente com ele, juntamente com esse conceito sobre Deus. O primeiro passo de uma igreja em declínio, em queda livre, consiste em abandonar sua opinião elevada acerca de Deus. Muitas vezes nós tratamos o nosso Deus como um Deus pequeno. No último sermão da série de outubro, ano passado, sobre as 5 solas da Reforma, Só lhe deu glória, nós falamos um pouco sobre isso.
Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do Deus da nossa igreja? Porque se Ele é grande, o que nós devemos oferecer a Ele é grande. Se o padrão dele é altíssimo, o que nós devemos oferecer a Ele é de nível altíssimo. Perceba ao longo da história e em todos os cerimoniais do Antigo Testamento, nós vemos ali se desenhando a sombra de Cristo, a sombra do sacrifício de Cristo. Nós vemos ali Deus dizendo que o único tipo de sacrifício que era aceito por Ele era de um cordeiro sem nenhum defeito. Porque isso representava que Deus merecia aquilo que era melhor. Nós vemos isso no primeiro homicídio da história, onde Caim mata Abel. Enquanto um traz o que tinha de melhor, o outro traz um pouco daquilo que tinha de monte. Enquanto um torna a Deus algo precioso, o outro torna a Deus mais uma coisa. Será que a nossa igreja tem uma opinião elevada sobre Deus? Será que se eu perguntar a você quem Deus é para você, sai uma resposta convicta, além do é tudo? Ah, Deus é meu tudo. Ah não, Deus é minha vida. Tá, mas o que é isso? Será que nós temos uma opinião elevada sobre Deus? Isso não é mais um assunto, isso é o assunto. Porque um conceito elevado sobre Deus, uma teologia saudável e em chamas, e quando eu digo em chamas, eu estou dizendo algo vivo, não é uma letra morta, mas algo prático em nossa vida, uma teologia genuína a respeito de Deus, é o que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Porque se eu entendo que Deus é bom, se eu entendo que todas as coisas que Deus faz cooperam para o meu bem, eu não me questiono do porquê que Deus faz as coisas. Eu apenas oro e peço para que Deus me mostre o para que Ele está fazendo essas coisas. O problema é que nós nos questionamos, já nas pequenas lutas, nós nos questionamos acerca das coisas que estão acontecendo. E isso porque nós temos um conceito baixo a respeito de Deus. Algumas vezes, eu já mencionei isso aqui, na nossa igreja, só se torna membro quem tem convicção de que pertence ao Senhor. Porque isso é igreja, é o corpo de Cristo. Crentes em Jesus, que amam ao Senhor, que se dedicam a Ele, que temem a Ele, que conhecem Ele. O nosso padrão tem que ser elevadíssimo. É por isso que agora, na nossa assembleia, vocês vão receber mais informações logo em seguida, mas na nossa próxima assembleia nós iniciamos e vamos então oficializar uma atualização do nosso rol de membros. Pessoas foram procuradas, porque não estão vindo mais nos cultos, sem justificativa, simplesmente não estão vindo. E isso já de anos, não é questão da pandemia. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da sabedoria, dependendo da versão. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu conheci uma mulher que me contou uma história, que quando ela tinha apenas 4 anos, ela decidiu que ela ia fugir de casa. Então ela pegou a sua mochila do piu-piu, colocou a boneca dentro da mochila do piu-piu e disse que ia fugir de casa. Ela disse que ia fugir para a casa da avó dela, que era não muitas quadras da sua casa. Mas ela temia tanto a sua mãe e seu pai, que ela não teve coragem de fugir para a casa da avó. Então o que ela fez? Ela saiu para fora e entrou de novo e se escondeu debaixo da mesa, em cima das cadeiras. O resultado da história
é que a mãe ficou uma tarde inteira procurando a filha, mesmo após tendo olhado embaixo da mesa, mas não tinha olhado em cima da cadeira. Parece loucura. Claro, quando a gente fala sobre uma criança de 4 anos, a gente fica tentado até fazer, que bonitinho, né? Com 4 anos querer fugir de casa. Aceito, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Agora, vamos pensar objetivamente sobre essa situação. Faz sentido uma criança de 4 anos dizer que vai fugir de casa, porque supõe-se então que ela não precisa mais de nada. Ela não depende mais de nada. Talvez esse exemplo fique mais claro se nós usarmos um adolescente, que no máximo paga a internet, que no caso é ele, mais que usa, e acha que não depende mais dos pais para nada. E eu digo isso porque eu fui um adolescente assim, antes de conhecer Jesus, que fique bem claro. Mas muitas vezes nós roubamos o ar que Deus nos empresta e não damos a Ele o louvor que é devido. Quantas pessoas você conhece que usufruem da graça de Deus, da graça comum, a graça geral, a bondade que Deus derrama sobre todos, e ainda assim são capazes de abrir a boca e profanar o seu nome? São capazes de dizer que não precisam dele, que lidam com as coisas com a força do próprio braço. E para ir um pouquinho mais fundo, quantos de nós não estamos fazendo isso hoje? Quantos de nós não estamos usando aquilo que Deus nos dá e não estamos nos voltando a Ele com temor? Não, pastor, eu temo a Deus, mas é a nossa prática que demonstra isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No Antigo Testamento, no jeito hebraico de escrever, algo que se chama o estilo de escrita, algo chamado paralelismo literal, aonde nós vemos na primeira frase uma verdade dita de uma forma, e na segunda frase a mesma verdade sendo dita de forma diferente. A língua hebraica é uma língua muito bonita quando lida, é quase que cantada quando lida em voz alta. E isso no português acaba se perdendo um pouco. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você quer se mover, você quer viver da forma correta, de uma forma sábia, tema a Deus. Salomão, o homem que experimentou tudo que essa terra poderia oferecer, tudo que o dinheiro poderia oferecer, chegando no fim da sua vida, ele diz assim, para o homem resta apenas uma coisa: tema a Deus. Tema a Deus. Será que nós vamos esperar chegar nesse ponto no final da nossa vida para reconhecermos que precisamos temer a Deus? De que nós não passávamos de pó, de palha, de neblina? A Bíblia usa muitas ilustrações para mostrar que a nossa vida passa. É um sopro. Isaías capítulo 40, Deus falando que as nações da terra são para Ele como uma gota numa balança de medida precisa. Deus sabe exatamente o quão insignificante é aquela gota que caiu naquela balança. E Ele está falando isso num tempo onde nações dominavam o mundo. Os grandes homens, guerreiros, mais poderosos do mundo inteiro, são como nada. Esse Deus é digno de ser temido. Mas os insensatos desprezam a sabedoria. Os insensatos não temem a Deus. Os insensatos vivem como se Deus não estivesse enchendo todos os lugares e todas as pessoas ao mesmo tempo e para sempre. Os insensatos não entendem o que Davi, sendo inspirado por Deus, declara no Salmo 139. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Se eu tomar as asas da alvorada e subir ao mais alto, lá o Senhor está.
Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. O Senhor me cerca por trás e pela frente. O Senhor me vê quando eu descanso, quando eu trabalho, quando eu acordo, quando eu durmo, antes mesmo da palavra me vir à boca, ela já é conhecida por Ti. Que Deus! O Deus, o qual Romanos 11:36 diz que dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Um Deus que enche a terra. Você vai ser um insensato e desprezar a sabedoria, vivendo de uma forma que não teme a Deus? Lembrando mais uma vez que há esses dois, de forma geral, dois aspectos diferentes do temor a Deus: medo ou reverência. Algo que repele ou algo que aproxima. E para entender um pouco melhor sobre isso, eu gostaria que você fosse comigo para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos meditar especificamente a partir do versículo 18, mas eu quero fazer a leitura desde o versículo 1 para termos uma compreensão melhor do contexto. No capítulo 19, nós vemos Israel, o povo de Deus, chegando ao Monte Sinai. No capítulo 20, a partir do verso 1, então diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Apenas um parênteses aqui. Isso aqui não é base para maldição hereditária, tá bom? O que Deus está querendo dizer aqui, é que com Ele não se brinca, que Ele pune o pecado, que Ele arrasa, que Ele vinga o pecado. Isso de forma que gerações futuras experimentarão as consequências. Mas que esse mesmo Deus é amoroso e abençoa ainda muito mais. É a ideia que Paulo nos traz em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los,
para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura que Deus se encontrava. O temor do Senhor. Você já viu um vulcão em erupção? Talvez ao vivo não. Mas mesmo pela TV, é algo que nos assombra. Quando nós vemos a forma, ou mesmo num filme de forma fictícia, a forma como aquela lava explode e salta para todos os lados e vai destruindo todas as coisas. Aonde aquelas nuvens densas, escuras, tapam o céu e o dia fica noite de uma hora para outra. Imagina o povo diante desse momento. No Monte Sinai, onde eles estão diante de uma montanha, e aquela montanha de repente começa a pegar fogo. E Deus começa a falar através do trovão. Há um momento aqui assombroso. O povo queria ver Deus e quando Deus se mostra, o povo fica com medo e foge. Deus está se revelando e se mostrando, e isso obviamente não é nem 1%, não é nem uma medida possível que nós podemos aqui mencionar do infinito que Deus é. Mas Deus aqui dá um lampejo de quem Ele é, da sua glória, e o povo teme. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Essa deveria ser um pouco mais da nossa postura diante de Deus. Tremer diante da santidade de Deus. Tremer diante de quem Deus é. Porque como nós veremos aqui, e já lemos no texto, isso está quase de forma clara, que o temor do Senhor, Deus se revelou para que o povo temesse, e o resultado disso era, a ideia de Deus era que o povo não pecasse. Porque nós não trememos muitas vezes diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, o quão santo Ele é, o quão grande Ele é, o quão digno de temor Ele é, nós pecamos. Nós vivemos uma vida bem meia boca diante do Senhor, sendo que Ele é digno de muito mais. Irmãos, a partir do momento que nós começarmos a baixar o padrão, podemos fechar a porta da nossa igreja. A nossa igreja está morrendo. E faremos um favor aos crentes verdadeiros ao fechar as nossas portas. O nosso Deus é grande, e nós devemos nos relacionar com Ele dessa forma, nos aproximarmos dEle com essa consciência. Talvez trêmulos, com medo, mas não um medo que repele, não um temor que repele, mas um temor que aproxima. Não foi o que aconteceu aqui com o povo. No versículo 19, finalzinho ali do versículo 18, diz que eles ficaram à distância e disseram: fala tu mesmo conosco, Moisés, e aí então nós ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Sabe, isso parece tão distante na nossa realidade, mas está tão próxima da gente que a gente nem percebe. Nós imitamos o povo aqui quando nós achamos que é o pastor que precisa conhecer Deus, para então ensinar Deus a nós. Nós imitamos o povo aqui quando a gente acha que é o pastor só que tem que ler a Bíblia, que é só o pastor que tem que ser exemplo, ou só alguns irmãos que precisam fazer isso. Quando nós achamos que são outras pessoas que devem ir até Deus e trazer Deus até nós. O plano de Deus nunca foi esse. Sempre foi que nós tivéssemos acesso direto à presença de Deus. Um reino de sacerdotes. Deus se revelou ao povo, mas o povo fugiu. E aqui há um amor implícito e estranho por Moisés, vocês percebem? Vai tu, Moisés, fala tu, para que a gente não morra. Em outras palavras, morre tu, Moisés.
Se alguém morrer, que morra tu, a gente fica vivo. Qualquer coisa, dá tempo da gente correr, da gente fugir. Sabe, nós precisamos entender, na verdade nós entendemos isso, que conversar com Deus, ter tempo com Deus, se relacionar com Deus, se achegar diante da presença daquele que é fogo consumidor, nos mata. Mata o nosso eu. Tira o meu ego do centro e coloca o Senhor no trono. E nós não queremos isso. É por isso que a gente foge. É por isso que a gente foge do monte fumegante. É por isso que a gente foge de conhecer a Deus. É por isso que nós nos comportamos como insensatos. Desprezamos a sabedoria, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque a nossa carne detesta isso. A nossa carne odeia isso. A nossa carne foge disso. O pecado, a nossa natureza pecaminosa nos corrompeu de tal forma que nós fugimos. A ideia de Satanás não é tirar da nossa mente o quão grande Deus é, o quão assustador Deus pode ser, mas é tirar da nossa mente que esse Deus grande, assustador, sim, poderoso, nos chama para perto. Ele nos ensina, Satanás, que sim, Deus é digno de temor, mas que Ele é tão temível que nós devemos fugir dele. De que nós não temos acesso a tudo dele. Quando na verdade nós vemos o Novo Testamento nos ensinando, especialmente Paulo em Romanos 8, dizendo que se Deus entregou o seu Filho por nós, por acaso, e aqui é uma pergunta retórica, por acaso não entregaria juntamente com Ele todas as outras coisas? Nós temos sim acesso a tudo, porque não foi um bom homem, não foi um profeta sensacional, não foi um político extraordinário, não foi o melhor anjo, foi o Filho de Deus, o próprio Deus que encarnou e morreu naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus, que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, que não sejamos como o povo de Israel nessa época, que descobrindo o quão grande Deus é e temível, fuja. Mas que nós possamos buscar conhecê-lo e entender que esse Deus nos ama e nos chama para perto. A nossa postura não deve ser como eles, dizendo: Moisés, vai tu, mas dizer Moisés, nós vamos contigo. Porque não há melhor lugar para se estar do que na presença de Deus, nas mãos do Senhor, ainda que doa, ainda que soframos, mas é Deus trabalhando em nós para que sejamos um com Ele. O versículo 20, nós vemos Moisés dizendo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O que vai nos fazer parar de pecar, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, por favor. O que vai nos fazer parar de pecar não é simplesmente você parar de se colocar em situações que te levam ao pecado. Isso ajuda e muito. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, a Bíblia nos ensina a fugir das tentações. Do diabo a gente resiste, mas das tentações a gente foge. Então evite lugares que contribuem para a tua natureza pecaminosa. As circunstâncias, as pessoas, os lugares só são formas de revelar quem nós somos, não mudam o que a gente é. Billy Graham muito sabiamente disse uma vez que toda vez que um homem deseja navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco pronto para ele. E como nós gostamos de navegar para longe de Deus. Então o que vai fazer a gente parar de pecar não é dizer assim: não, eu vou desligar a TV, não vou mais assistir TV, porque é a TV que me faz pecar. Não, vou desinstalar essa rede social, vou ficar uma semana sem internet, vou deixar de ir naquele lugar, vou parar de fazer tal coisa. Não é isso que vai te fazer parar de pecar. A sua natureza pecaminosa, o seu coração mau, essa coisa podre que eu e você temos aqui dentro, vai achar outro jeito de pecar.
Satanás vai nos enredar de tal forma que a gente talvez vai ficar até pior do que estava antes, só que agora de uma forma diferente. E quando descobrirmos, será tarde demais. O que vai nos fazer parar de pecar não é isso. O que vai nos fazer parar de pecar é temer a Deus. O que vai nos fazer parar de pecar é conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, será que eu faria isso? Será que eu agiria dessa forma imoral? Será que eu alimentaria esses pensamentos na minha mente, conhecendo quem Deus é? Será que eu me dedicaria tanto, gastaria tanto a minha vida em coisas que estou fazendo, sabendo que Deus não se agrada disso? Ou sabendo que Deus gostaria que eu estivesse fazendo outra coisa? Será que eu vou dedicar minha vida inteira para ser bem-sucedido em algo que Deus chama de fracasso? O que vai fazer com que eu pare de pecar é conhecer a Deus, é temer a Deus. Logo, a nossa maior necessidade, irmãos, não é um melhor louvor, não é um melhor lugar, não é um melhor pregador. A minha maior necessidade, a sua maior necessidade é conhecer a Deus, é conhecer quem Ele é, entender o quão temível Ele é, e ser atraído por essa grandeza. É entender que o Cristo foi entregue em nosso favor para nos aproximar de Deus, para nos salvar, para nos entregar ao Pai. Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O versículo 21 diz que o povo permaneceu à distância, mas ao passo que Moisés aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. E aqui eu quero ir para a aplicação do texto mesmo. Sabe, eu quero já trazer isso aqui para a nossa realidade. Que muitas vezes fazer isso que Moisés fez, e digo mais uma vez, aplicando para a nossa realidade, se aproximar dessa nuvem escura, aonde Deus está, se lançar finalmente e completamente aos braços do Senhor, talvez vai ser algo assustador, vai ser algo escuro, porque você tem muitas coisas concretas aqui, muitas coisas nas quais você se agarra, que hoje você não sabe viver sem elas. Mas a questão aqui é: o que nós faremos? Eu não estou aqui supondo que você não teme a Deus. A minha colocação aqui, a minha instigação aqui, é que talvez você conheça um Deus pequeno, um Deus que você precisa conhecer mais, e a partir disso entender que você não deve ter medo dele, que não é um temor que vai te afastar, mas deve ser um temor que vai te aproximar, vai te atrair para perto dele. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos chama para cada vez mais perto. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você consegue perceber a linguagem violenta que é usada aqui? O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus que enviou o seu Filho a esse mundo caído por amor. Resta saber, e isso é só você que pode saber, se o Espírito Santo testifica e convence você disso, de que Cristo veio ao mundo e morreu pelos seus pecados, e que através disso então você passa a conhecer a Deus e é aperfeiçoado no amor.
Talvez a postura de muitos de nós é: como eu vou me lançar a Deus? Como eu irei me lançar em Deus? Todo estragado desse jeito, todo cheio de pecado desse jeito. Sabe, aí está um temor saudável. Porque a ira de Deus, a ira justa de Deus, faria com que nós fôssemos exterminados a qualquer momento. Um dos sermões mais famosos do mundo inteiro, do Jonathan Edwards, eu já citei isso aqui algumas vezes. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele diz naquele momento que nós estamos diante de um grande abismo. E esse abismo é o inferno. E o que nos segura para que não caiamos agora no inferno é a mão misericordiosa de Deus. É a mão amorosa de Deus. Se Deus tirar a sua mão, nós estamos perdidos. A nossa esperança é que a Bíblia nos diz em João capítulo 10, que nada pode nos arrancar da mão do Senhor. Você está nas mãos do Senhor? A sua vida está sendo segura por Ele? Ou saber que Deus é o único que pode te lançar no inferno te causa medo? Porque temor causa. Mas é um temor medroso ou é um temor reverente? Mesmo, Senhor, tu podendo fazer isso, tu não faz. No amor, não há medo. O amor expulsa o medo. E o medo aqui que está sendo dito é o medo de julgamento. A palavra no original grego que João está usando aqui é medo de julgamento. Nesse sentido, quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra. Por isso não se lança em Deus, nessa nuvem escura que com certeza irá nos consumir e nos transformar completamente. Ou tem algo no presente que o perturba, ou algo em seu futuro que o faz se sentir ameaçado. O que crê em Jesus, porém, ele não precisa temer o passado, nem o presente, nem o futuro, pois experimentou o amor de Deus. E esse amor está sendo aperfeiçoado dia após dia na sua vida. Esse amor nos dá cada vez mais confiança. Mais uma vez, citando o livro do Tozer, ele traz que a obrigação mais relevante da igreja cristã hoje não é deixar um templo totalmente rebocado, ainda que queremos isso, né? Com ar, queremos isso. Mas a obrigação mais relevante da igreja cristã hoje em dia é purificar e elevar o seu conceito de Deus, até que esse se torne novamente digno do Altíssimo e da própria igreja. Esta deveria ser a prioridade de todas as suas ações e obras. Prestamos à próxima geração de cristãos o serviço mais importante que há, ao transmitir-lhe este nobre conceito de Deus, com o mesmo brilho e dimensão que o recebemos dos nossos pais hebreus, e aqui é do povo do Antigo Testamento, e dos cristãos de gerações passadas. Isso terá maior importância para eles do que qualquer outra coisa que a arte ou a ciência possam conceber. O maior presente que nós podemos deixar à próxima geração é um conceito elevado sobre quem Deus é. Esse Deus é digno de ser temido. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba.
Filipenses capítulo 2, versículo 12, a parte B apenas, e o versículo 13 diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Perceba, o que causa o temor e o tremor aqui? Não é a ameaça do inferno, não é uma ameaça que nos causa medo, mas é um presente. Está falando sobre salvação. Ponham em ação a salvação de vocês, e isso com temor e tremor. Não tem como viver de forma digna, de forma genuína, na prática, a salvação que Deus nos deu, senão com temor e tremor. Você foi salvo? Você foi salvo pelo Senhor? Você crê que o Espírito Santo regenerou o seu coração e você foi liberto da condenação do pecado? Você crê no que a palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então tema a Deus e viva a salvação com temor e tremor. Você crê que você está sendo salvo? Que você está sendo liberto do domínio do pecado? Você crê no que diz Filipenses, que aquele que começou a boa obra em nós, vai completar até o dia de Cristo Jesus? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você crê nisso? Que você está nesse processo onde você está sendo santificado? Então viva dessa forma, viva com temor e tremor diante de Deus. Você crê que há um aspecto futuro da salvação, onde no dia em que Jesus retornará, e os ímpios, os incrédulos serão lançados para sempre no inferno, você crê que você está naquele grupo que foi escrito no livro da vida? Você crê que você foi alcançado, redimido pelo Cordeiro? Você crê que você será salvo, e isso para sempre? Então viva dessa forma, e viva com temor e tremor diante de Deus. Perceba que o que deve causar em nós apavoro, admiração, não é medo, mas é a salvação que Deus enviou a nós. É isso que deve fazer a gente viver de uma forma piedosa, uma forma digna. Devemos viver de uma maneira grandiosa diante das pessoas, porque o nosso Deus é grandioso. Ele não é um Deus pequeno, Ele não é um Deus mirrado, fraco, é um Deus forte e poderoso. Saber que o Deus Criador de todas as coisas, está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando nele e para Ele, deveria nos lançar ao chão, em rendição, em humilhação, em quebrantamento. Saber que Ele está trabalhando para a minha salvação, é o que me deixa trêmulo. É isso que deveria causar em nós alguma coisa. Não é uma ameaça de condenação. Porque se temermos a Deus, porque Ele pode nos lançar no inferno, se sairmos daqui temendo a Deus, por aquilo que Ele pode nos fazer pagar pelos nossos pecados, talvez possa levar anos, mas Satanás vai enviar um falso profeta a você, e você ouvirá que há um jeito de você ser salvo. Agora, se entendermos que o nosso temor a Deus vem porque Ele morreu por nós na cruz, regenerou o nosso coração, que o nosso temor e tremor é apenas uma resposta a Deus, aí nós estamos vivendo o temor genuíno. Não é por medo, é reverência, é respeito. E isso se perdeu na nossa geração. Isso deveria nos ferir um pouco mais. Quando eu cheguei aqui, como os irmãos bem sabem, e não é difícil notar, eu não sou velho.
Mas a maioria de vocês, pelo menos no primeiro contato, sempre me chamou de Senhor. E para muitos de vocês, eu sempre me referi dessa forma: Senhor, Senhora, porque eu respeito você. Eu respeito a cada um de vocês. Se você tem a idade, mais idade do que eu vou te chamar de Senhor. Eu vou te chamar de Senhora. Pelo menos no início de conversa e de relacionamento. Ao menos que você me peça para fazer o contrário. E ainda assim, às vezes, vai escapar um senhor, uma senhora. É algo que eu aprendi quando eu era criança. A professora era senhora, o professor era senhor. Era o benção vó. Benção vô. A minha mãe, quando chamava a gente dizia quê? Ela dizia, o quê? Que, mãe? Eu não entendi. Senhora, tá, faz isso para mim. Nós estamos perdendo isso ao longo do tempo. E isso é uma denúncia. Porque isso vem como resultado de nós termos perdido a nossa reverência a Deus. Hoje Deus é meu faixa. Hoje Deus é meu brother. Hoje Jesus é um amiguinho. É um ursinho colorido. Jesus não diferencia muito no Papai Noel. A gente só canonizou ele. O nosso Deus é santo. A Ele é digno o nosso temor e o nosso tremor. Em Atos capítulo 4, há um mover no coração da igreja primitiva, onde aqueles que tinham muitas propriedades vendiam suas propriedades para auxiliar aqueles que nada tinham. Pastor, está dizendo que eu tenho que vender o que eu tenho? Não disse isso. Tu ouviu que eu não disse isso? Não bota isso na minha boca. Mas aqueles que tinham muito ajudavam os que não tinham nada. Teve um homem que, ao que dá a entender, não tinha muitas propriedades. E ele vende o que tinha. E a piedade dele é reconhecida. Depois morre como o primeiro mártir da era da igreja, Estevão. Mas nós temos um casal. Perceba, Deus não tinha pedido. Não havia uma ordem da parte dos apóstolos para que se vendesse as propriedades e dessem aos pobres necessitados. Não, nunca houve isso. Mas houve um casal que decidiu vender uma propriedade e foi e entregou o dinheiro aos apóstolos. Quando entregou o dinheiro, o valor recebido pela propriedade, foi questionado a Ananias primeiro. Esse é o valor total do que tu vendeu? Sim, esse é o valor total. A pergunta ali é, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que tu achou que poderia mentir para o Espírito Santo? Puf, cai morto. Logo depois, vem Safira, esposa dele, não sabia do que tinha acontecido. A mesma pergunta é feita a ela, e ela confirma a mentira. A mesma resposta é dada em forma de questionamento. Achou que poderia mentir a Deus? Por que vocês acharam que poderiam enganar o Espírito Santo? Ali está os mesmos homens que carregaram o teu marido e vão te levar também. Caiu morto. Meus irmãos, a pergunta não é por que Deus matou aqueles dois. A pergunta é por que Deus não nos mata agora? Por que nós, com os nossos pecados, muitas vezes bem mais descarados do que esse, por que Deus não nos mata agora?
Se perceba diante do teu Senhor. Por que que Ele ainda nos tolera? A resposta é porque Ele tem nos chamado para um relacionamento. A resposta está no que Pedro diz em uma das suas cartas: Deus é paciente em sua misericórdia, esperando para que vocês se arrependam para a salvação. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante no temor. É uma igreja que sabe diante de quem está e de quão grande isso é, mas entende que foi chamada para o privilégio do relacionamento. Não é uma igreja que foge por medo, mas é uma igreja que se aproxima por temor. O Senhor é grande e Ele é digno. Eu não vou mais viver pecando deliberadamente, porque eu temo a Deus. Eu não vou mais viver de forma medíocre na minha vida espiritual, porque eu temo a Deus. Eu não vou mais deixar o Senhor como o resto do meu dia, porque eu temo a Deus. Eu vou reorganizar minhas prioridades, porque eu temo a Deus. Eu vou colocar Deus no lugar que lhe é devido, acima de todas as coisas, porque eu temo a Deus. Ele é digno disso. Essa é a igreja que queremos ser. Uma igreja que entende que tem um Deus grande. Eu quero orar com você. Desde o princípio, Deus Criador, antes de tudo existir. Sem referência, você fez a luz em meio à escuridão. E teu falar, milhares de galáxias faz surgir. E o teu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, também vou. Em tudo posso ver teu coração. Nas estrelas um sinal do teu amor. Se a criação te louva, eu também vou. Deus da promessa, cada palavra que fala não é em vão. Quando você fala, toda a ciência segue o som da tua voz. E o teu falar, bilhões de criaturas faz viver, evoluindo em torno de você. Se tudo te revela, eu também vou.
eu também vou. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Se as montanhas se prostram, também vou. Se o mar grita a tua grandeza, eu também vou. Se tudo existe para o teu louvor, também vou. Se o vento te obedece, eu também vou. Se em silêncio as pedras clamam, eu também vou. E se todo elogio não bastar, cantaremos 100 bilhões de vezes mais. Mesmo em fracasso alcançou o meu coração. Foi abandonado na escuridão, a luz desse mundo morreu. E o teu falar faz bilhões de falhas desaparecer. E a sua morte me faz reviver. Se pra trás deixou a morte, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração. Cada parte desenhada do teu ser. Se escolheu render tua vida, eu também vou. De milhões de formas vejo o teu amor. Cada vida que morreu para salvar. Se você escolheu amar, eu também vou. Pois faria 100 bilhões de vezes mais. Qual dimensão pode te limitar? É aquele que não deixa um só pra trás.